Sente-se, fique à vontade. Abram a sua Bíblia no Salmo 22, ou se você esqueceu sua Bíblia, não trouxe, não veio de casa, esqueceu na igreja, às vezes alguns esquecem aqui. Sente ao lado de alguém que tem uma Bíblia disponível, aberta, acompanhe, ou aqui também nossos irmãos nos auxiliam, né? Compartilhando textos bíblicos. Salmos, ou Salmo 22, ok? O Celso, se eu não errar os nomes, e a Márcia, nos estão dando alegria dessa visita nesta noite. Sejam bem-vindos, né? A Márcia, irmã da pastora Andréia. Eu já fico com medo, às vezes eu erro o nome de pessoas tão conhecidas, né? Mas às vezes eu tenho coragem de falar. Então a gente vai aprendendo. Não que eu esteja velho, né? Não, só estou mais vivido. E a memória às vezes vai se enchendo de armazenando tanto conhecimento, a gente acaba não tendo aquela memória fresquinha, né? Que lembra de tudo. Ok? Mais alguém nos visita essa noite que eu não tenha percebido? Levante a mão se mais alguém nos visita. Todos da casa, né? Deus abençoe. Daniel, Beto já são da casa, fiquem à vontade. Queridos, temos nosso dia 5 de agosto, né, pastores? Estamos aguardando, orando, intercedendo, nos preparando. O que vai acontecer dia 5 de agosto? Ei, estou preocupado. O que vai acontecer dia 5 de agosto? Jantar de casais, muito bem. Ok, todos os casais estão convidados, né? Já começou a ser distribuídos os cartões. Há cartões disponíveis ainda, né? Então quem não pegou pode pegar. Para convidar também um outro casal. Então vamos estar orando, vamos estar trabalhando, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. E nos dedicando para esse dia ser um dia tão especial como Deus deseja que seja. Às vezes Deus deseja coisas que nós ainda não desejamos. E nós precisamos ter os desejos de Deus para estar conectados com o tempo de Deus e com o mover do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Salmo 22. Diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido. Ou seja, a minha oração não é respondida e dá a impressão que vai demorar para ser respondido. Eu gemo, oro e ainda está longe de acontecer, está longe de eu encontrar uma resposta. Vamos ler o 2 ainda, que diz: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Quando alguém não tem sossego, ele está o quê? Inquieto, ansioso. Muitas vezes estamos assim, inquietos, ansiosos por coisas que tem que acontecer. Muitas vezes a gente diz assim: tem que acontecer, eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir essa venda, eu tenho que conseguir esse cliente, eu tenho que fazer esse trabalho, fazer esse projeto, eu tenho que conseguir esse emprego, essa porta tem que se abrir, Deus tem que responder esta provisão, né? A gente fica naquela expectativa, a gente fica naquela, às vezes mais do que uma expectativa, fica numa ânsia, fica numa, vamos dizer assim, numa preocupação aumentada, né? Aumenta o nível da nossa preocupação a ponto de alterar todo o nosso sistema nervoso, a ponto de alterar metabolismo, alterar, enfim, altera tantas coisas que não deveriam ser alteradas para não gerar outros problemas. Nesta noite, quero falar uma palavra: salvos, porém sem esperança. A oração do salmista Davi, do rei Davi, aqui no início desse Salmo 22,
era uma oração de desespero, de desesperança, de desamparo. Em um momento em que Davi está clamando: Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta dele nesta oração a Deus é: eu me sinto desamparado. Eu estou desamparado. Essa é a sensação que eu tenho. Eu preciso do teu amparo. Por que o Senhor me desamparou? Primeiro, Davi já tinha experimentado em muitas vezes o amparo de Deus. Ele sabia o que era estar amparado por Deus. E esse era um momento em que ele não sentia esse amparo. Isso levou ele a entrar em modo desespero. Mas o bom é que mesmo nesta condição ele busca o Senhor. Ele procura Deus. Este Salmo 22, ele está entre alguns salmos muito lindos. O 23, por exemplo, é um dos mais conhecidos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a condição do mesmo salmista Davi é outra. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia por caminhos, por veredas de justiça. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Com a sua vara e o seu cajado ele me traz consolo. Assim, assim e assim. Davi vai descrevendo o relacionamento com ele, a confiança, a fé que ele tem no Senhor e a maneira que Deus o responde, cuida dele. Como um pastor cuida de uma ovelha. Não só no presente, mas no futuro. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele diz: eu caminho tranquilo, eu trabalho seguro, confiante na bênção do Senhor, enquanto eu trabalho, enquanto eu faço o que eu tenho que fazer, enquanto eu cuido da minha família. Atrás de mim vão me seguindo as bênçãos do Senhor, a bondade e a misericórdia dele. Mas se você for ver os salmos anteriores, são salmos de louvor, de gratidão, de vitória. O Salmo 21, por exemplo, inicia dizendo: na tua força, Senhor, o rei se alegra. E ele está falando do rei porque ele era o rei. E como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfaz o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade e lhe põe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste. Então ele vai descrevendo como era o relacionamento dele e o que Deus tinha feito por ele. Se nós vamos ver o Salmo 20, que é o salmo anterior ainda, um salmo tão lindo: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó lhe proteja, que do seu santuário lhe envie socorro, que desde Sião sustenha, e assim por diante. Se você ver o 19, o 18, são salmos poderosos de guerra, de afirmação, de que Deus luta com aqueles que têm suas batalhas no dia a dia, não desiste, estão determinados. Deus reveste eles de armadura. Enfim, o que eu quero dizer com a minha introdução? Que parece que o Salmo 22 foi colocado no meio de salmos tão lindos, porque também fala de que a nossa vida, por mais que a gente viva dias em que Deus cuide, abençoe-nos, mas vem dias às vezes que nós entramos em modo desespero, de desamparo, e a nossa esperança é abalada, porque ela não cresceu o suficiente para os dias, muitas vezes, que somos testados árdua e duramente. E nesses dias a nossa esperança em Deus, ela não está madura para nos manter firmes e confiantes, citando a palavra de Deus, orando com convicção. E para Davi também isso era uma realidade. Por isso que ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, longe de minha salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. 3 diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. No momento seguinte ele já muda o tom, ele já se reconecta com o Espírito de Deus, e ele começa a reconhecer Deus, ele começa a citar quem Deus é para ele. Há um momento de abalo, mas há um momento de retorno
tomada de posicionamento de fé. No 4 ele diz: nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Ou seja, tu respondeu eles, não foi em vão. Nossos pais tiveram esperança e eles receberam, porque eles confiaram no Senhor. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. E assim ele vai falando e vai descrevendo como ele está se sentindo naquele momento. Enfim, por hora, eu acho que era só o que eu queria ler aqui de início. Queria dizer, antes de eu dar um prosseguimento na mensagem, que o poder de uma mensagem não é sua própria veracidade, mas é a fome e a sede do coração daqueles que ouvem essa mensagem, que recebem esta mensagem. É isso que causa um impacto muito grande. É como um pão já ultrapassado de dias ou do dia anterior, que talvez alguém recuse, não queira comer, queira um pão fresquinho, mas quem está faminto, aquele pão se torna um banquete. Então, às vezes, nós não buscamos a Deus como deveríamos no dia a dia de nossas vidas, e deixamos para buscá-lo de verdade nos momentos de desespero, nos momentos de aflição, de angústia. Aí temos que buscá-lo. E aí Deus encontra em nós muitas vezes um coração que está aberto como não está nos dias que tudo está bem. Às vezes nesses dias nós nos descuidamos e nos desfocamos tão facilmente com tantas coisas. E deixamos de orar, deixamos de ler e nos alimentarmos da palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. Deixamos de crescer, observando como Deus se move no dia a dia de nossas vidas. E nosso tempo passa depressa. Nós sabemos disso e nos ocupamos com muitas coisas. E se não formos intencionais em nos ocuparmos com Deus, o tempo passa. E quando vê, nós estaremos vivendo o processo como Davi, mesmo sendo rei de Israel, presidente de uma nação, mesmo confiando em Deus da forma que ele confiava, tendo salmos lindos, mas houve um momento em que ele passou de desamparo, de desesperança. Não estou falando isso porque talvez nem todos aqui, nem todos que nos ouvem pela transmissão estejam passando por um momento como esse que Davi estava passando. Talvez você está passando por momentos como do Salmo 23, como do Salmo 20, como do Salmo 21, ou como do Salmo 18, 19, que são salmos de guerra. Talvez você está vivendo um momento de batalha, não está desamparado, mas está vivendo um momento que precisa ser encorajado e fortalecido pelo Senhor. Então, eu esteja trazendo essa palavra talvez para alguns, para você ajudar pessoas, para você fortalecer ainda mais a sua esperança, para você entender que Deus quer ser um amparo ainda maior na sua vida e em coisas que você estará vivendo, e que você, tendo essa mensagem firme e forte em teu coração, você terá pão para comer, para continuar se alimentando, e pão para repartir com outros famintos que você vai encontrar no caminho. Você vai poder dizer a eles: eu sou um testemunho vivo de que eu coloquei a minha esperança em Deus, de que eu espero no Senhor todos os dias, e Ele responde cada uma das minhas orações, das minhas petições. O Senhor é fiel, eu posso confiar nele, por isso eu oro a Ele. Se eu não confiasse, eu não oraria, não perderia o meu tempo. A oração de alguém que confia em Deus não é perda de tempo, é o contrário, é remir o tempo, é resgatar o valor do tempo. É você entender que Deus é Senhor do tempo. Ele já foi adiante de você. Ele já está abrindo o caminho e preparando coisas que você não pode fazê-las, construí-las somente pela força do teu braço. A esperança do homem traz o amparo de Deus. A esperança do homem traz o amparo de Deus. Por isso muitos nesses dias estão sendo abalados na sua esperança e estão sentindo um profundo desamparo, até mesmo de Deus. Estão chateados com pessoas, porque colocaram sua esperança e sua expectativa nas pessoas, numa empresa, no mercado,
no fluxo econômico da nação, do mundo. E tudo tomou uma direção diferente. E você não se deu conta do quanto você está chateado. E você tem que encontrar alguém para você pôr, para você nomear como alvo da sua chateação. Porque você está sentindo no teu coração uma sensação de desamparo. A esperança do homem traz o amparo de Deus. Desamparo do grego é azab. A-Z-A-B, azab. Deixar, soltar, abandonar, afastar de alguém, né? Deixar para trás, deixar só, abandonar, negligenciar, apostatar, deixar solto, deixar livre, deixar de ir, libertar, ser deixado para, né? Ser deixado para trás, ser deixado para tentar se virar sozinho, ser abandonado, ser deserdado. A esperança está conectada com o amparo de Deus. Quando você coloca a tua esperança no Senhor e fortalece, Deus sempre vai amparar você. Mas quando estamos nos sentindo desamparados é porque não temos colocado suficientemente a nossa esperança no Senhor. Eu quero falar um pouquinho, porque eu tenho percebido que nesses dias o abalo do coração das pessoas é muito grande. A esperança, eu tenho conversado com pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas. Eu já tenho instruído pessoas no dia a dia, mas hoje Deus trouxe essa mensagem. Na verdade foi ontem que Ele me deu essa mensagem. Ontem pela manhã. Eu vim orando para saber se era mesmo para mim ministrar hoje essa mensagem. E Deus então me confirmou que era para ministrar. Então estou aqui ministrando, amém? Salmo 18:18 diz o seguinte: eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Salmo 33:20 diz: nossa alma espera no Senhor, esperança, ok? Nosso auxílio e escudo. Isso diz a versão Almeida Revista e Atualizada. Mas a versão do Salmo 32:20 da King James diz exatamente o seguinte: nossa alma espera no Senhor e nosso auxílio, todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. Eu vou ler de novo. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. Esperança e amparo. A esperança do homem traz o amparo de Deus. Eu ia fazer uma coisa, tem uma imagem aí? Dá para pôr uma imagem? Se der, eu queria fazer algo, eu esqueci, eu queria fazer no início. Queria só fazer uma... Porque vocês estão muito tensos. Que livro é esse aqui? Que livro da Bíblia é esse aqui? Quem saberia me dizer? Hã? Gálatas. Alguns já estão versados. Interessante, né? Só um humorzinho aqui para quebrar um pouquinho. Você está muito tenso. Eu tenho uma palavra muito importante para você e para essa geração. E Deus escolheu você para levar essa mensagem para essa geração. Ok, eu já vi que deu uma quebrada assim, já deu uma descontraída. É que as coisas que nós estamos vivendo nesses tempos têm deixado as pessoas muito tensas, muito tensionadas. Hoje se usa muito uma palavra, distensionar. Sabe qual é o fator distensionador do ser humano hoje? Jesus, graça de Deus, alegria do Senhor, presença de Deus, palavra de Deus. Tudo que vem de Deus distensiona você. Aleluia, já você vai receber uma injeção, aleluia, vai te distensionar, você vai ficar assim, ó, fluindo na graça, fluindo no Espírito, alegrando-se na presença do Senhor, recebendo algo do céu, porque da terra o que você recebe não é suficiente para mudar as circunstâncias e a natureza do teu coração. Aleluia. O que é esperança no grego? É firme convicção. Diga comigo, firme convicção. Muitos têm convicções, mas não está firme.
E para estar firme, você tem que firmar naquele que nunca se abala, mas naquele que sustenta todos os que nele confiam. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Sabe por que a palavra dele não passará, se cumprirá? Porque ele é soberano sobre todas as coisas. Ninguém abala Deus. Deus nunca, o fogo nunca apaga, Deus nunca morrerá. Ele vive de eternidade a eternidade. Esperança significa sentimento de quem vê, isso o dicionário diz. Eu li primeiro o grego que diz que é firme convicção, mas o dicionário normal diz que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, mas não é só em coisa boa. Mas esperança não é só confiar que há coisas boas para acontecer, mas é confiar que mesmo em tempos difíceis, mesmo em desafios, você pode colocar a tua esperança no Senhor, porque Ele é o teu amparo, escudo, fortaleza. Ele é tudo o que você precisa que Ele seja. Amém. Uma das razões por que a esperança tem se enfraquecido, no meu ponto de vista, são duas principais. A primeira é que as nossas expectativas, as expectativas que nós temos, nós às vezes não colocamos e não firmamos em Jesus, não firmamos na palavra de Deus, nós firmamos em nós mesmos, na possibilidade de algo dar certo, nós firmamos nas pessoas, nas promessas que nos fazem, e não nas promessas de Deus. E quando as pessoas vão falhando, as coisas não vão dando certo, a gente vai desanimando, a gente já não ora mais com o mesmo fervor, com a mesma alegria, com a mesma expectativa. A gente já não faz aquilo que Deus nos instruiu para fazer. Obedecê-lo, servi-lo, amá-lo. A gente já não consagra nossas vidas a Ele. Porque por dentro nossa esperança já não é mais a mesma. A segunda coisa são as injustiças sofridas. As injustiças que hoje você sofre não são só aquelas diretamente a você, mas é aquelas que nós sofremos como nação, como país. A impunidade, a maldade, a corrupção, tantas coisas que traz ao coração humano uma indignação por entender que não é certo, que aqueles que deveriam fazer certo não estão fazendo errado. E isso vai criando nas pessoas um senso de injustiça. E o que vai fazendo? As pessoas se aborrecem, se desacreditam com tudo, com todos, inclusive com Deus. Poderia colocar uma terceira aqui, que são as falhas humanas. Essa semana passada eu orava por uma pessoa por telefone que me pediu: pastor, você pode me ligar? Então essa pessoa contou, não congrega aqui conosco, mas contou que ela estava vivendo um momento que ela estava tentando vencer algo na vida dela. Ela tinha tido uma queda e decepcionou esposa, filhos. Como é duro quando isso ocorre. Porque a pessoa, ela se enche de tantas sensações ruins, fica magoado porque o outro não está acreditando na sua verdadeira intenção. E essa pessoa me dizia: mas pastor, eu estava conseguindo, mas foi um vacilo. Eu estava conseguindo. Então a pessoa fica doída, chateada com ela mesma, com os outros que já não acreditam nela. Não sei como é que ela consegue olhar para Deus. E como temos que ter uma mensagem para ajudar, para saber onde ela está, onde ela devia estar, e como ajudar para que ela saia dali e encontre o lugar dela em Jesus. Então conversei um pouco com esta pessoa. E depois orei com ela. Ela então relatou que o peso tinha ido embora. E é isso que Deus faz. Mas eu não dei falsas esperanças. Eu disse: agora você precisa se dedicar, trabalhar duro e entender que você precisa depender de Deus para ter força para vencer. Ter paciência, perdoar, porque você pode estar chateado,
porque seu cônjuge não acredita em você. Mas tem que entender como é para ele. Estou falando assim porque aí você não identifica que será homem ou mulher. Não é fácil. Você tentou várias vezes, mas decepcionou. Tente entender o coração. Eu te entendo. Estou te ajudando. Entende? Então as pessoas, elas estão caminhando assim, chateadas umas com as outras. Estão carregando quilos e quilos de mágoas, de decepções. E não sabem como lidar com isso. E o coração delas está fermentando cada vez mais. Elas estouram facilmente, porque essas coisas que está fermentando já é de meses e anos. E isso afeta a esperança. A esperança vai diminuindo, a esperança de mudar, de ver as coisas diferentes, porque vão se decepcionando com o mundo, com as coisas. Eu já fui um camarada decepcionado com tudo. Já pensei e até tentei tirar a minha vida. Eu sei como é que a gente se sente quando não tem mais aonde, não tem amparo. Não tem mais aonde se fortalecer, se apoiar. O próprio Jesus clamou por amparo divino. Existem 2 textos, Mateus 27:46, que diz: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe aonde Jesus estava? Crucificado na cruz. Ali a condição de homem dele, o peso que ele estava carregando, a dor. Houve uma sensação de desamparo. Marcos 15:34 tem a mesma referência. Na hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus clamou na hora da crucificação, e o seu clamor revelava um sentimento de desamparo. Agora eu pergunto se Jesus teve que lidar com esse sentimento. Todos nós precisaremos em alguns momentos da nossa vida lidar com esse sentimento de desamparo. E precisamos fortalecer a nossa esperança, como Jesus precisava fortalecer a esperança dele no Pai. Ele terminou a oração dele ali na cruz dizendo: em ti eu entrego o meu espírito. Ele renovou a confiança. Ele não podia fazer nada por ele naquele momento. Ele veio para aquela hora, mas sentir a aflição daquela hora não é fácil. Você confia em Deus, mas às vezes você passa momentos que a aflição daquilo que você está sentindo, você não controla, você não consegue lidar com isso suficientemente. O que isso te causa? E nesses momentos você tem que correr para a cruz de Jesus, que ali está Ele para te ajudar. E a cruz de Jesus é a oração, é a presença dEle, é a palavra dEle. Jesus enfrentou esse sentimento de desamparo e desesperança por nós. Ele não precisaria estar ali. Ele jamais estaria ali se Adão não tivesse caído. E Eva também. E nós não fosse descendência de Adão e Eva. Carregamos dentro de nós uma semente que Deus está arrancando o resto que ainda falta. Essa semente nos inclina a pecar, nos inclina a ter um coração muitas vezes duro, orgulhoso, para não nos rendermos a Deus, para não nos humilharmos a Ele, para não nos alimentarmos da Sua palavra, para não buscarmos o amparo no Senhor, naquele que pode nos amparar. Somos tentados todos os dias a agir na nossa força. Somos tentados todos os dias a ter tempo para tudo e para todos, menos para nós estarmos com Deus. E ali revelar as impurezas do nosso coração, as fraquezas da nossa alma, os conflitos da nossa mente. Jesus sabia que no Pai Ele encontraria amparo de fato. O amparo humano não é suficiente. Isso Ele teve prova algumas horas antes dele ser crucificado. Ele tinha estado no Getsemane. Quantos lembram o que aconteceu lá?
Ele levou seus discípulos, ele deixou ali alguns, e ele levou Pedro, Tiago, não lembro se João também levou alguns mais adiante. E ele disse: orem por mim, porque a minha alma está triste, até a morte. Ali ele já estava sentindo um sentimento que ele não conseguia ter controle. Ele precisava orar. Diz que ele orou intensamente, até que aliviou. Mas os discípulos dormiram. Os discípulos cochilaram. Ele voltou daquela hora de oração, que ele foi mais adiante. Ele disse: vocês dormem, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas eles não conseguiram. Então o ser humano muitas vezes não consegue ser amparo uns para os outros, porque são limitados, somos limitados. Às vezes conseguimos ser uma expressão do amparo de Deus na vida do outro, mas nem sempre. E como precisamos ter um coração que entenda isso, que faça uma leitura adequada disto. Não imputemos às pessoas aquilo que elas não estão preparadas para nos dar, mas nisso, em Deus nós encontramos. O Senhor quer ser o nosso amparo. Amparo é efeito de amparar, é o que ampara, é o que abriga, é o que refugia, é o que protege. Quando nós encontramos amparo, nós encontramos contentamento. Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter abundância como padecer necessidade. Porque o amparo de Paulo não era ele ter o que ele precisava, ou ter muito até o que ele não precisava. O amparo de Paulo não estava no que ele tinha, mas em quem ele confiava. Por isso ele conseguia viver contente, não estar desamparado. Sabe, uma das coisas que demonstra um coração amparado por Deus é o seu contentamento. Ele confiar em Deus, estar contente. Às vezes ele está passando uma prova que você não imagina, que é muito maior que a prova que você está passando. Mas ele está confiante, ele está alegre. Se bobear, ele ainda te aconselha, ora por ti, você sai cheio do Espírito, e dizendo: nossa, esse cara não tem problema. Essa irmã está... E às vezes está passando uma prova pior que a sua, mas o amparo dessa pessoa é Jesus. Eu não deveria falar isso, porque eu estou falando um segredo de algumas pessoas que estão aqui. Mas agora que eu falei, eu vou falar bem alto. O amparo de algumas pessoas é Jesus. Alguns tiveram coragem de dizer: esse é o meu segredo. Aleluia, maravilha. A segunda coisa que demonstra uma pessoa que está amparada é a confiança que ela tem. Uma confiança absoluta em Deus nos dá amparo em qualquer situação. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, firmes para sempre. Aleluia. Terceira coisa que um coração amparado por Deus tem é a habilidade para viver em meio às dificuldades. E lembro de Paulo vivendo um naufrágio em Atos 27. O navio se despedaçou, mas ele recebeu uma palavra de Deus, ficou amparado. E Deus dizia para ele: essas 126 pessoas não irão morrer. Eu estou te entregando em tuas mãos. Paulo era um prisioneiro. Não conseguia nem socialmente ser responsável por sua vida, porque ele era um prisioneiro. Mas o relacionamento que ele tinha com Deus dava-lhe tudo que ninguém imaginava que ele podia ter. Você não imagina o que você pode ter. Você não imagina o que Deus quer entregar em suas mãos. Mas você precisa estar amparado nele. Quarta coisa que um coração que está amparado no Senhor recebe é graça abundante em meio às dificuldades. Em meio a tudo que vivemos nos dias de hoje, nós precisamos de muita graça. E Deus tem muita graça para nos dar a capacidade de enfrentar as coisas que precisamos nesses dias. Precisamos viver cada dia aprendendo a construir uma maior dependência em Deus. Precisamos viver cada dia aprendendo. Quantos querem viver aprendendo com Deus? A construir uma maior dependência nele.
O Salmo 40, quantos conhecem o Salmo 40? Nos diz que a esperança cresce em seu coração quando você aprende a esperar com paciência e confiança em Deus. Esperei com paciência e Ele se inclinou para mim. Eu vou ler alguma coisa aqui desse salmo, porque ele é interessante. Ele inicia dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. O que Deus está pronto a fazer nessa semana? O que Deus vai fazer para você essa semana? Vai se inclinar para você. Deus vai se inclinar para você esta semana. Ele vai se agachar bem aonde você está. Vai sussurrar no teu ouvido e vai dizer o teu nome. Uma vez o Senhor me chamou pelo nome. Só que Ele me chamou numa língua estranha. Para mim, para Ele não. Eu estava orando, eu estava vivendo um momento de muita aflição. Ele chamou o meu nome. De repente eu ouvi a segunda vez, eu vi que Ele estava me chamando. Eu tomei um susto. Eu mudei instantaneamente. Meu coração transbordou de confiança. Me levantei, aquela prova deixou de ser uma ameaça para mim. Eu vou ler de novo. Salmos 41. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. O que Deus quer fazer na tua vida não é só para ti. Não seja egoísta, é para que outros vejam, para que outros glorifiquem a Deus, para que seja testemunho, aleluia, de que o Senhor está vivo, ativo e poderosamente agindo nesta terra. E Ele escolhe aqueles que Ele quer, aqueles que buscam, que confiam nele, colocam sua esperança nele. 4 diz: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios, os teus pensamentos, os teus planos, as tuas intenções, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. E quisera anunciá-los e delas falar, mas são mais do que se pode contar. Eu não consigo dizer tudo que Deus está fazendo, é isso que Ele estava falando. Mas eu preciso voltar ao versículo 1 que diz: esperei com paciência pelo Senhor. O problema é aqui, é que muitos esperam, mas não tem mais paciência, por causa da ansiedade, por causa da preocupação que já está consumindo o coração deles. Você não tem mais paciência de orar, você não tem mais paciência de ler a Bíblia não tem mais sentido para ti, você lê e não encontra mais a palavra de Deus. Não é isso, é a palavra de Deus que não encontra mais lugar no teu coração. Deus quer mudar esta realidade. Nesta noite, eu não estou pregando em vão. O poder de uma mensagem não está na sua veracidade, na sua verdade, mas está na fome, aleluia, na sede do coração daqueles que ouvem. Recebemos a força e o poder de Deus através da esperança. Isaías 40. Quantos estão nos 40 aqui? Não precisa revelar, só você precisa saber disso. Diz que a vida começa aos 40.
Aleluia. Os que esperam no Senhor. Os que põem a esperança em Deus renovam suas forças. Mas eu quero ler desde o versículo 1 que diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. Vamos falar ao Brasil? Está difícil? Mas nós não falamos pelo que vimos, nós falamos pelo que cremos. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a nação brasileira. Pare de falar o que todos estão falando e fale aquilo que Deus te chamou para falar. Ore pelo Brasil, ore pela nação, ore pelas autoridades e instituições. Deus vai continuar trabalhando nesta nação. Aqui ele está falando para Jerusalém. Está falando para uma cidade. Mas lá no 3 diz: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. O que Deus está dizendo aqui? Eu vou agir, eu vou nivelar as coisas, eu vou colocar dentro de uma nova ordem, eu vou trazer justiça. E diz o 5: a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Por isso que temos que ter nossa esperança nele. Porque se nós perder nossa esperança nele, nós não conseguimos, nós deixamos de ver quem Deus é. E o que ele deseja fazer. Mas olha a condição do homem. O 6 diz: uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, como talvez alguns aqui podem se perguntar, mas proclamar o quê? Que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, e a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aqui está comparando Deus e o que Deus promete fazer e o que nós temos que colocar nossa esperança nas promessas do Senhor, e a indignidade, a insignificância humana. Às vezes olhamos para a insignificância humana, para a indignidade humana, e deixamos a nossa esperança enfraquecer. Quando deveríamos olhar para o Senhor, para as suas promessas, para a sua grandeza e o que Deus tem planejado fazer. Eu estou aqui, assim, catando algumas coisas para a gente correr e adiante. Tem tanta coisa boa. Não deixe de ler Isaías 40 nessa semana, mas leia com tempo. Veja lá no 21. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram, não deram ouvidos para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para lhes habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. E eu preciso dividir com vocês. E quando eu li essa palavra, eu senti crescer no meu espírito uma palavra sobre a nossa nação. Eu vou ler de novo. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Porque não reconhece quem é Deus. Não reconhece os pensamentos de Deus. Os homens se ensimesmaram. Se tornaram cheios de si mesmos e vazios de Deus. Mas são insignificantes, como diz aqui no 6 ao 8. É como a erva
É como a flor da erva, que hoje está linda, amanhã já foi arrancada e se seca. Por isso não podemos perder a nossa esperança, precisamos alimentar a nossa esperança, porque ela está em Deus, que nunca muda. Ele é o mesmo. Quais são os seus planos? Quais são suas obras? Agora eu preciso pular um pouquinho mais. Não tanto. 25 diz: com quem vocês vão me comparar? Deus faz perguntas, fala conosco. A quem eu seria igual? Diz o santo. 26. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Olhemos para a natureza, olhemos para o mundo. Não foi os príncipes, não foi os juízes, não foi os homens arrogantes. Foi o Senhor. Com que propósito? Os homens querem ser dono daquilo que não foi entregado nas suas mãos. Às vezes foi usurpado por corrupção, comprando o apoio de uns de outros. Mas Deus está olhando para a terra e vendo o caminho dos homens, vendo os seus pensamentos e os seus planos. E quando isso não reflete a vontade de Deus, existe um tempo que Deus pesa na balança. Então é por isso que Ele está dizendo aqui para nós: levante os olhos para o alto, 26, e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz a Jacó, e você fala ao Israel? O que é isso daqui? Sentimento de desamparo, crescendo, tomando conta do coração desta nação. Eles queixosos. Então Deus vê isso no coração deles e diz: eu sei o que vocês pensam, eu sei o que vocês dizem. E por que vocês dizem isto? 27 novamente. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não é isso que muitas pessoas estão dizendo? Estamos desamparados. Vamos chegar a que ponto? Até onde vai dar tudo isso? Onde está Deus? E Ele está falando conosco esta noite. Está falando comigo? Mais 2, 3. Achei que estaria mais animado. Mas eu continuo crendo, a minha esperança está nele. E Ele responde e diz: 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Não podemos acessar o que está na mente de Deus. O que Deus está planejando fazer nesses dias na sua vida? Como Ele vai te dar direção para você lidar com situações que você está enfrentando nesse momento? Peça a Ele, tenha curiosidade esta semana. Separe um tempo e diz: Senhor, eu queria saber o que está aí na tua mente a meu respeito. O Senhor disse que vai se inclinar para mim essa semana, pois eu estou aqui. Desce, fala comigo. Me diz, Senhor, tu vê, tu conhece a minha vida. Eu não estou aqui nesse mundo porque eu me criei a mim mesmo. Eu me fiz nascer. Não, o Senhor me criou. E o Senhor me criou para a sua glória. Eu não estou aqui por acaso. Eu não vivo no Brasil por acaso. Pare de sonhar em viver nos Estados Unidos se esta não é a vontade de Deus, na Europa ou em qualquer outro lugar. Se Deus te colocou aqui para essa hora, Ele quer que a luz da justiça e da glória dEle manifeste na sua vida. Aleluia. Vou correr para nós orar. Amém. 29 diz: e Ele fortalece o cansado. Tem alguém aqui precisando de uma injeção? Uma dose dupla? Tripla? Aquela que dá uma sacudida? Ele fortalece o cansado e multiplica as forças. Aleluia. Só receber uma dose para alguns não é suficiente. Precisa ser tripla. Precisa ser 5 vezes mais. Não tem problema.
Diga para Ele quanto você quer. E prepara aí que Ele vai derramar. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exausto caem. Tem muitos jovens que estão de pé só por fora. Por dentro estão caídos. Estão desanimados, frustrados. Não consegue sonhar, não consegue ter expectativas. Não tem coragem de enfrentar seus próprios desafios, seus conflitos. É isso que a Bíblia está dizendo. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, porque não conseguem sustentar o peso da realidade da sua própria vida e do mundo em que vivemos. Não foram preparados suficientemente para viver nesta geração. 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É só admitir que você não... Quantos estão preocupados com o combustível? Com a alta do combustível? Com a ameaça de que as coisas piorem? Mas nós precisamos antes nos preocupar conosco. Nós precisamos estar fortalecidos para esta hora. Nós precisamos estar bem abastecidos. Não saia daqui sem dizer, Senhor, abastece a minha vida. Abastece o meu coração. Eu preciso estar renovado. Eu preciso de uma força incomum para viver nesses dias. Mas eu sei que o Senhor tem para me dar. O Senhor não é pobre. O Senhor não é mão fechada. O Senhor é. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aleluia. Nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Então é só nos humilharmos e pedirmos perdão e buscarmos a Ele. Aleluia, que Ele vai remover qualquer barreira esta noite. Nesta noite qualquer barreira entre você e Deus será removido. Se você quiser, se você pedir, se você buscar, se você colocar sua esperança nele. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A tua maneira de viver será diferente a partir de hoje. Não coloque a tua esperança em quem não pode responder com justiça, mas coloque no Senhor e viva pela sua confiança nele. Aleluia. Precisamos ter uma esperança progressiva que vai crescendo cada dia mais, cada dia maior. Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diga, o meu caminho, por ser justo, é como a luz da aurora, vai brilhando todos os dias, e cada dia mais. Aleluia. Você é justo? Ué, é ou não é? Porque você não é justo por você, mas por Jesus. Ele é a tua justiça. Ele te justificou na cruz. Ele te justifica perante o Pai. Você não é justo pelos teus méritos. Não é pelo que tu sabe fazer. Não é pela tua capacidade. Porque isso foi Ele que te deu. Você é justo porque Ele te justificou. Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Aleluia. Tem um toque de esperança aqui, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Aleluia. Você vai caminhando por fé cada dia, e a justiça de Deus. O mundo pode ser injusto, a sociedade pode ser injusta, o governo pode ser injusto, as instituições podem ser injustas, mas você se alimenta da justiça de Deus. E Ele vai abrir caminho diante de você. Você vai caminhando por fé. E Deus vai abrindo caminho para você. E Deus vai movendo situações para você. E aí você começa a orar pela nação. E Deus vai mudando realidades que só Ele pode mudar. Se nós pudéssemos mudar, nós iríamos e mudaríamos.
A sequência diz Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esperança para nós passar por provações e ficar firme no Senhor, porque é dele que vem a recompensa, a coroa da vida. Você é coroado pela vida que você vive, se você vive todos os dias, não só nos momentos de alegria, de bênçãos de Deus, mas no momento que você é provado, colocando a tua esperança nele, confiando nele. Ele que vai te coroar. 2 Timóteo 4, 6-8. Quanto a mim, disse Paulo, estou sendo já oferecido por libação, está chegando a hora da minha morte, eu sinto isso, a hora de eu partir, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz. Deixa eu só me achar aqui. Me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós aguardamos o Senhor. E caminhamos com essa esperança. Enquanto Ele não vem, nós o aguardamos, confiando nele, tendo a nossa esperança nele, trabalhando e servindo Ele de todo o nosso coração, porque Ele é conosco. Tiago 5, 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Até quando você tem que crescer em paciência? Até Jesus voltar. Cresça todos os dias. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então devemos viver cada dia como entendendo que a vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos caminhar com esperança, com essa esperança, com essa confiança. 1 Coríntios 13, 13 diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. A fé, a esperança e o amor. O amor é Jesus. A fé, ela nos leva a ter esperança. Porque se você não tem fé, não crê em Jesus. Muitos creram em Jesus, mas não estão caminhando em esperança. Porque esta fé precisa crescer e desenvolver uma esperança em Jesus. Porque o Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza do que você espera. Se o que você espera, você não espera com fé, essa certeza não vai durar muito tempo. Ela vai enfraquecendo. Porque a fé é a certeza do que você espera. A fé te dá uma convicção para você saber que você não espera em vão. Que você espera e Deus vai trazer a recompensa. É a convicção de fatos que não se veem. E Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando você crê em Deus, você sabe que Ele existe, sabe que Ele pode te abençoar. Então você se aproxima dEle com esperança e com fé. É preciso aprender cada dia a esperar. Conta-se que um pastor, eu vou repetir de novo e depois eu conto o que eu vou contar. É preciso aprendermos todos os dias a esperar. Porque às vezes não colocamos nossa esperança em Deus. Quando você sai de casa, você espera que Deus vai ser contigo? E que Ele vai abrir uma vaga para você no estacionamento aonde você precisa chegar? Quando você vai visitar um cliente, quando você vai ao banco, quando você vai a algum lugar, que você espera encontrar aquela pessoa
que você precisa encontrar, que o seu dia será produtivo, que o favor de Deus estará contigo, mesmo que quem você vai conversar seja ímpio, não tema a Deus, mas você teme. Bondade e misericórdia me seguirão. Quantos dias por semana? Todos os dias. Você ora antes de fazer alguma coisa? Você ora quando você sai de uma empresa, quando você sai de um cliente? Você ora quando você vai ao trabalho, quando você sai do trabalho? Você convive com tantas pessoas, você se relaciona com tantas pessoas. Há tanto peso que vem sobre você. Você ora quando você entra no carro para vir para casa, ou traz esse peso todo. Quando chega em casa você está cansado, atribulado do trabalho. Coloque tua esperança no Senhor. Há uma presença de Deus que não pode ser contaminada no teu lar, no teu casamento, no teu relacionamento com teus filhos, com teus pais. Não pode ser contaminada essa presença. Esse ambiente, Deus quer que você conserve ele. Que o teu coração seja zeloso com as coisas preciosas que Deus te deu. Que Jesus morreu para restaurá-las e resgatá-las. Precisamos aprender a esperar em Deus, a ter a nossa esperança no Senhor. Não deixar o nosso coração viver sem esperança. Às vezes não esperamos, estamos ansiosos. Um pastor com 2 obreiros foram visitar uma vila certa vez, e essa vila estava debaixo de uma epidemia. E eles interagiram com tantas pessoas, abraçaram, tocaram nelas, oraram por elas. Pessoas doentes, com muitos problemas de saúde. E terminando ali, o pastor e aqueles 2 obreiros encontraram um armazém, um bar. Entraram ali, o pastor pediu 3 copos de aguardente, cachaça. Enquanto o balconista servia os 3 copos, o pastor foi no banheiro. E os 2 obreiros se olharam, deram de ombros, dizendo... E... tomaram todo aquele trago, franziu a testa, estava aguardente. Quando o pastor voltou, ele já voltou pedindo para um deles, derrame esse copo nas minhas mãos para desinfetar as minhas mãos. Moral da história, os obreiros não esperaram o pastor para saber por que ele tinha pedido aqueles 3 copos. Assim nós não esperamos em Deus. Nossa alma está inclinada a agir precipitado. Achar que nós já sabemos como resolver, como fazer as coisas. E agimos às vezes de uma maneira diferente do que Deus queria fazer. Então não saia tomando o que não é para você tomar. Mas espere no Senhor cada dia. Se você não sabe resolver um problema, faça 1 minuto de oração. E Deus vai se é só 1 minuto que você tem, use esse minuto para buscar Deus. Se você não pode orar no lugar que você está, apenas deixa a tua mente lúcida e diga: Deus, tu está aí. Tu está comigo. Traz agora. Traz agora. Faz como Neemias diante do rei. Eu li sobre a parábola da rosa. Diz que um cultivador, um homem... que plantou um pé de rosa e observou que um botão de rosa estava lá. E ele achou muito interessante, mas de repente ele começou a observar que todo aquele pé de rosa estava cheio de espinhos. Ele não conhecendo e não entendendo. Eu sei que é só uma parábola, mas nos faz refletir. Ele pensou como é que algo tão lindo como uma rosa... esse botão dessa flor vai se abrir no meio de uma planta cheia de espinhos. E deixou de irrigar aquele pé de rosa. Ele acabou morrendo. Então, precisamos entender que não podemos olhar e só ver os espinhos em nossas vidas, na vida das pessoas. Tem rosas aí dentro. Tem rosas dentro das pessoas. Há defeitos, há problemas sim, em você e na vida das pessoas. Mas há tantas coisas que Deus já começou a fazer. E nós precisamos irrigar isso com amor, com paciência. Nós precisamos orar
E esperar em Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Vamos nos colocar de pé. Eu quero ler o último texto para nós orarmos de fato. Lamentações de Jeremias 3, versículo 19, 3, 19. Não, vamos ler desde o 17, que diz, Lamentações 3, 17. Já não sei o que é ter paz. Quantas pessoas estão vivendo nesses dias assim? Nós precisamos ter paz. Ter a paz que excede todo o entendimento. Porque muitas pessoas ao nosso redor não têm paz. Deus quer usar você para a vida delas. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Quantas pessoas estão assim? Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, dos meus passos errados, das minhas decisões erradas. Aflição. Então ele ficava lembrando da aflição dele, dos erros dele. E quando uma pessoa só lembra na memória as coisas ruins, o que acontece? A alma dela se agita ainda mais. Então eu disse, não tenho mais força, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quantas pessoas estão abatidas? Por fora sorriem, mas por dentro carregam realidades que precisam de amparo. Jeremias continua dizendo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Não é uma vez por mês, não é todo ano, é todos os dias, todas as manhãs. Deus abre uma porta, está escrito nessa porta, as minhas misericórdias estão à sua disposição. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Diga como Jeremias, a partir de hoje, eu quero somente trazer à memória as coisas que podem me trazer esperança. Pode alimentar a minha esperança no Senhor, na sua palavra. Diga, Senhor, mostra-me as coisas que têm alimentado a minha memória com amargura, com ressentimento, com dor, com desânimo, com desamparo, com desesperança. As coisas que têm abatido a minha alma. Eu quero nesta noite me aproximar do Senhor, lhe entregando aquilo que eu não consigo resolver, mas que está dentro de mim. Eu tenho orado pelas coisas que estão fora na minha vida. Mas hoje eu quero orar aqui pelo que está no meu coração. Pelo que essas coisas têm causado dentro de mim. Tem roubado a minha esperança. Tem roubado a minha paz. A minha alegria. Mas eu me rendo ao Senhor esta noite. Vem sobre a minha vida. Tu és o meu amparo. Tu és a minha esperança. Em Ti eu quero me alegrar novamente. Arranca de mim o que me traz tristeza. O que me traz lembranças ruins, amargas. Me ensina a perdoar as pessoas que falharam na minha vida.
e que eu pus a culpa, que eu transferi a elas a responsabilidade. Mas hoje eu estou assumindo a responsabilidade, porque fui eu que confiei nelas, coloquei as minhas expectativas nelas. Mas agora eu quero que o Senhor restaure e me devolva um coração novo. Aleluia. Amém. Vem sobre nós, Senhor, esta noite. Vem sobre vidas aqui, sobre corações aqui. Cura a nossa memória. Restaura o nosso coração, removendo as lembranças amargas, dolorosas. Desde a nossa infância, aquelas que ainda dói, as pessoas que falharam, sejam pai, sejam mãe, sejam irmãos, sejam tios, as pessoas que nos feriram de uma ou de outra maneira. Mas não se trata mais delas, mas se trata de nós. Se trata de como lidamos com aquilo que elas nos fizeram. Queremos assumir a responsabilidade. A decisão que nós tomamos ao lidar com o que as pessoas nos fizeram. Vem neste momento. Queremos romper com o coração de órfão, de vítima. Queremos romper com o coração de desamparo, de abandono. Queremos um coração novo. Venha sobre as nossas vidas. Enquanto te adoramos esta noite, move neste lugar. Visita corações que o Senhor está trazendo resposta esta noite. Está trazendo cura esta noite. Está trazendo amparo nesta noite. Está quebrando jugos nesta noite. Não só jugos familiares, pessoais, financeiros, mas jugos que estão sobre a nação, sobre o país. Mas nós vivemos debaixo da tua mão. E a tua mão é poderosa para nos fortalecer, nos amparar e nos exaltar, nos fazer crescer. Vem com o teu poder esta noite. Vem com a tua mão poderosa esta noite, Senhor, levando filhos e filhas aqui a experimentar libertação, a experimentar cura, a experimentar um novo começo, Senhor. Eu não sei para quem é esta palavra, mas o Senhor tem um novo começo para alguém aqui esta noite. Um novo começo, Senhor, tu está entregando aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Vem com fogo, vem com fogo. Vem queimando e purificando o nosso coração, a nossa mente, os nossos lábios. Nós queremos mudar a maneira de falar. Nós queremos declarar as tuas palavras sobre as coisas que antes nós reclamávamos, as coisas que as pessoas e as coisas que antes nós proferimos não vai dar certo. Eu não creio que haverá mudança, mas nós hoje queremos falar por fé e não por vista. Queremos declarar as palavras do Senhor e queremos dizer: eu creio, eu espero no Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu sei que nenhum dos teus planos cairão em terra. Eu sei que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Senhor, tu nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vem como um vento veemente, como um vento poderoso, renovando aquele que está fraco, Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, Senhor. O que o Senhor tem para nós é diferente, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam. Todo o abalo que corações aqui sofreram e estão carregando as consequências desses abalos, no momento em que faleceu um pai, uma mãe, num momento de separação, no momento, Senhor, em que sofreram um problema financeiro tão duro, tão drástico, num momento de dificuldade, mas o abalo que está neste coração, nesta alma, vem curando nesta noite, vem restaurando, porque tu és o amparo de cada filho, Senhor. Ampara aquele que está caído e levanta ele esta noite. Firma os seus pés. Firma, Senhor, as suas mãos. Aleluia. Porque aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar atrás. Firma as suas mãos na responsabilidade
que foi assumida um dia, para que volte a reassumir, a retomar a responsabilidade no casamento, na família, no trabalho, seja onde for, no ministério, no chamado, que o Senhor venha renovando, trazendo a restauração da esperança, trazendo novamente uma esperança renovada. Abençoa agora, Senhor, porque vidas aqui retomaram compromissos de mudar a sua maneira de pensar, de trazer a memória a partir de hoje, de vigiar a sua mente, somente aquilo que, Senhor, somente aquilo que trará memória, trará memória de esperança, trará memória de confiança. Nós oramos e te agradecemos nesse momento. Vem, nós queremos te entronizar, porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Adore a Deus nesta noite, agradeça a Deus nesta noite, reconheça Ele sobre a tua vida. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Vem com tua presença, Senhor, toma o teu lugar em cada um de nós, em nosso meio. Maior se revelou, me achou e me encontrou. Na cruz por mim se entregou, perdão, justificado estou. Não sei como explicar o teu grande amor, mas posso me entregar a ti, Senhor. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Tu estás sobre nós aqui nesta noite. Peça a Ele, no final desta canção, vem sobre mim, cubra a minha vida, venha sobre nós, vem sobre o meu lar. Aleluia. Eu sei que estamos carregando muitas coisas que nós não dimensionamos o tamanho de tudo isso, mas esse é um momento, é uma boa hora para nós lançarmos aos pés do Senhor tudo que estamos carregando e sairmos daqui sem nenhum fardo, somente o fardo do Senhor, e o fardo dele é leve. O Espírito do Senhor trazia à minha mente, e eu quero terminar com essa lembrança de uma passagem de um cego chamado Bartimeu, que vivia em meio a digamos assim, em Jericó, em meio a uma comunidade de pessoas inválidas, enfermas e desamparadas da sociedade. A sociedade daqueles dias tinha desamparado essas pessoas, coxos, cegos, surdos, mudos,
leprosos, todos os problemas de enfermidades, todos os problemas sociais, essas pessoas tinham. E Bartimeu era cego e mendigo. Ele tinha um problema de saúde e um problema social. Por ele ser cego, ele era mendigo, porque ele não podia trabalhar, ele tinha uma deficiência. E Jesus estava passando por ali. Ele era cego, então ele não podia ver, mas ele não era surdo. E de repente ele ouviu um barulho, um murmúrio de uma multidão passando perto de Jericó. E ele perguntou para alguém que não era cego, tinha um outro problema, mas não era cego: o que é isso? E essa pessoa disse para ele: é Jesus, Bartimeu. Não sei por que essa pessoa disse Jesus, porque de alguma forma sabia que quem estava movimentando aquelas multidões, ou aquelas multidões estavam se movimentando por causa de Jesus. Não era outra razão. Então disse: é Jesus que está causando isso. É Jesus, Bartimeu. Havia um princípio de fé no coração desta pessoa, mas não o suficiente para correr até Jesus, para o meio daquela outra multidão. Esses inválidos representavam uma multidão, e aqueles que caminhavam com Jesus eram uma outra multidão. Em qual multidão você está? Então Bartimeu, ele sabendo que era Jesus, ele começou a gritar bem alto e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava mais uma vez. Isso incomodou alguém que estava perto dele. Disse, quando ele gritou pela terceira vez, Jesus deve ter pedido para alguém vir até, ou fez um gesto, ou pediu para alguém fazer um gesto, para que Bartimeu se aproximasse. Então alguém que estava perto dele disse: fica quieto, ou cale a boca, porque ele te chama. Então Bartimeu tirou sua capa, jogou fora. Por que ele usava aquela capa? Porque ela identificava ele. Até ali, aquela capa fazia parte da sua identidade. Existem coisas que nós nos identificamos e que carregamos conosco. E dizemos: é a minha dor, é o meu problema, eu sou assim. Quem diz que você é assim? Foi Deus que disse que você é assim? Ou você passou a adotar esse jeito de ser, esse estilo de ser, essa maneira de pensar, e começou a denominar que isso é o que você é, quando Deus diz: não é o que você é. Você é diferente de tudo isso. E eu vou te mostrar quem você é, quem eu quero que você seja, quem eu te criei para ser. Jesus não criou Bartimeu para viver naquela condição, desamparado da sociedade, do mundo. Ele podia ser revoltado, mas naquele momento, se ele tinha revolta, ele abriu mão de tudo isso e ele resolveu colocar sua esperança em Jesus. E ele clamou a Jesus por 3 vezes. E Jesus ouviu e chamou ele. Jesus ouviu a tua oração. Está chamando você para um novo tempo. Um novo tempo. Eu não sei se é para uma pessoa só que ele está falando isso. É para 2, é para 3 ou mais pessoas. Mas um novo tempo para você. Independente do que está acontecendo ao teu redor, Deus tem um novo tempo para você. Começa com uma mudança para ti. Aquela multidão ali, não há registro de que mais alguém saiu em busca de Jesus. Somente Bartimeu. Mas a vida dele mudou. Porque quando ele chegou até Jesus, Jesus perguntou: o que tu quer que eu te faça? Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Eu quero, o que tu quer? Peça a Jesus esta noite. Peça ajuda a Ele, clame a Ele. Ele é o teu amparo. Ele é a tua esperança. Amém. Não saia daqui com os mesmos fardos, com os mesmos problemas. Jogue aos pés dele. Coloque diante dele. Se livre desse peso. Diga: Jesus, eu sei que tu existes. Eu quero ajuda esta noite. Como Bartimeu, eu estou clamando a ti. Ele era cegueira e era um problema financeiro. Ele era mendigo. Talvez você está dizendo: o que eu ganho é pouco. O que eu faturo é tão pouco. O que eu estou vendendo é tão pouco. Eu estou apavorado, eu estou desesperado, Esse é um coração de órfão.
Mas você tem um pai, e esse pai quer te abraçar esta noite, quer dizer: eu cuido de ti, eu sou o teu amparo. Coloque a tua esperança em mim. Não no mercado, não na economia, não no governo, não nas nações. Confia em mim. Faça isso esta noite. Entregue aquilo que te aflige ao Senhor. Aquilo que tem te deixado cego, entregue ao Senhor. Aquilo que tem te abalado, entregue ao Senhor. É a última oração. Eu vou fazer uma oração bem simples e bem objetiva. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, como também coloco a minha própria vida. Nesta noite nós estamos colocando a nossa esperança em Ti. Estamos dizendo: Jesus, como Tu veio para Bartimeu, vem sobre nós. Vem sobre vidas aqui, que estão orando, e orando com intenção, intencionalmente, e colocando aos Teus pés fardos, preocupações, medos, e tantas coisas que até aqui têm sido problemas, têm lhes definido desta maneira, mas não é a maneira que o Senhor os define. Não é a maneira que o Senhor nos define, com tantas questões que nós temos carregado até aqui. Mas vem nos tocar e nos curar, Senhor. Vem restaurar em nós um lugar onde o Senhor possa começar a fazer milagres. Aleluia. Onde o Senhor quer começar a fazer coisas extraordinárias. O Senhor agiu, começou o culto, trazendo uma palavra tão preciosa e dizendo que o Senhor quer se mover no dia a dia, no ordinário das nossas vidas. E é verdade, o Senhor quer estar todos os dias com cada filho. E hoje estamos renovando a nossa esperança no Senhor. Aleluia, vem com o peso da Tua presença e da Tua glória neste lugar. Alegou, Shebiaha. Daibia Munsama. Daibia Sai. Siemeno for. Desce-me bafor. Tu tem colocado hoje a tua esperança em mim, e eu te mostrarei que a minha fidelidade é suficiente para te provar que eu posso fazer novas todas as coisas na tua vida. Eu não te decepcionarei. Eu sei que o teu coração foi decepcionado muitas vezes, mas eu te darei amparo, diz o Senhor. Eu sou o teu amparo. Eu sou o teu sustento. Eu sou sim o teu pastor. Eu sou a tua paz. Eu sou a tua alegria. Eu sou sabedoria para ti. Eu sou o novo começo. Abençoa, Pai.